Há número legal? Agora sim. Há número legal? Só não há som, isso mesmo. Agora, há número legal, declara aberta a 35ª sessão ordinária da primeira Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 34ª. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Antes de iniciar a nossa sessão, primeiro consulto o Dr. Celso Matucci sobre eventuais interesses prévios a alguns dos processos da pauta de hoje. Boa tarde, senhor presidente. Não há interesse por hora do Ministério Público. Muito Okay. Obrigado. Solicito ao doutor Germano Lima que registre as sustentações orais. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Cittadini, eminentes conselheiros Dimas Ramalho e Marco Aurélio Bertaioli, eminentes procuradores do Ministério Público de Contas e da Fazenda Estadual, doutor Celso, doutor João Carlos, ilustres advogados e advogadas, anuncio as sustentações orais previstas para hoje. Na sessão estadual apenas uma, noite 22, sob relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, no qual a advogada Gabriela Silvério Palhuca ocupará a tribuna deste plenário na defesa da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Passando para a sessão municipal, todas as sustentações orais ocorrerão por videoconferência via plataforma Teams. Começando com as de relatoria do conselheiro Dimas Ramalho, nos itens 118 e 119, estava inscrita a advogada Ana Paula Simões na defesa de José Mário Straguete Clemente, secretário de Saúde do município de Guarulhos, porém, Sua Excelência anunciou a desistência, mas permanece inscrito o advogado Enzo Scatolin Camacho na representação da Associação Beneficente Jesus, José e Maria. No item 139, a advogada Cristiane Riden de Melo Graciliano defenderá a Prefeitura Municipal de Brotas e, no item 149, o advogado Igor Santos Pimentel representará o Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto. Por fim, o eminente conselheiro Marco Aurélio Bertaioli relatará processos dos quais haverá as seguintes sustentações orais. No item 170, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Assis será representado pelo advogado José Benedito Chiqueto e, no item 171, a ex-superintendente da Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, a senhora Michele Salles dos Santos da Silva, fará sua própria defesa. Estão anunciadas as sustentações orais previstas para a sessão de hoje desta colênia da primeira Câmara, senhor presidente. Consulto os senhores conselheiros, conselheiro Dimas e conselheiro Bertaioli, sobre eventual retirada de pauta de algum processo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Itens 89 e 90, com retorno ao gabinete. Ok. Conselheiro Bertaioli, algum? Previamente, conselheiro. Senhor presidente, eu tenho retirada de pauta, que é aquela situação que ocorre reiteradas vezes. Os itens 171 e 172, que foram agora anunciados pelo secretário Germano, que a sustentação oral será feita, também há o pedido para a retirada. Então, eu vou mantê-los na pauta para que a gente possa atender a sustentação oral e, na sequência, a gente define. Ok. Registro também a presença da Procuradoria da Fazenda, doutor João Carlos Pietro Paulo. E já registrei o MPC, doutor Celso Matucci. Iniciando a nossa pauta de hoje, o item 22, a pedido de sustentação oral, doutora Gabriela Silvério Palhuca. Peço que tome. Obrigado, Lisa. Cumprimento a doutora Gabriela e faço um pequeno registro. É um processo da Secretaria da Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, repasse do terceiro setor, é uma prestação de contas do convênio. Há algumas falhas que os órgãos da Casa consideraram releváveis. Ouvimos a doutora Gabriela. Muito boa tarde, ilustríssimos conselheiros. É sempre uma honra e um prazer estar aqui nessa tribuna.
Muito obrigada, senhor conselheiro. Como dito, meu nome é Gabriela, estou aqui representando a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, para tratar da prestação de contas do convênio firmado em fevereiro de 2020, relativamente ao ano de 2022. A ilustre fiscalização apontou algumas falhas formais, 7 pontos. Nós apresentamos as nossas defesas, nós sustentamos que esses pontos podem ser superados, e eu permito aqui, em poucos minutos, apenas relembrá-los para, enfim, fazer uso aqui da minha palavra. Bom, esse convênio passou aqui pela apreciação da Corte, foi considerado regular, e os exercícios de 2020 e 2021 também foram considerados regulares pela Corte. Agora, no ano de 2022, os apontamentos feitos pela fiscalização são os seguintes: encaminhamento extemporâneo da documentação em desacordo com a instrução número 1 de 2020 da Corte, não atingimento de algumas metas do convênio, algumas divergências pontuais entre os relatórios de execução elaborados pela conveniada e pelo órgão público, o parecer conclusivo do órgão público que não teria atestado efetivamente o cumprimento das metas, não encaminhamento das certidões contendo os nomes e os CPFs da entidade conveniada, algumas divergências com relação ao controle interno da coordenadoria e a ausência de informação do regulamento de compras pela conveniada. Bom, com relação ao encaminhamento extemporâneo dos documentos, trata-se de uma falha formal que não contamina a execução do convênio, pode ser alçada ao campo das recomendações, como é de conhecimento, né, reiterada jurisprudência desse tribunal. Com relação às metas do convênio, como bem colocado aqui, tanto pela conveniada quanto pelo órgão público, as metas no setor da saúde, né, são metas sazonais, metas que não dependem, muitas vezes, do esforço e da vontade da parte conveniada, e, por isso, podem ser superadas. Tanto que a Procuradoria da Fazenda, na sua manifestação, opinou pela superação desse ponto, justamente em razão do entendimento firmado aqui na Corte de que essas metas não dependem, muitas vezes, da vontade do órgão, da entidade conveniada. Perdão. Com relação à divergência dos relatórios, como a gente apontou, são erros formais, erros de digitação entre um relatório e outro e que não comprometem realmente a execução do convênio. E, por fim, aqui com relação à conveniada, o sítio eletrônico contém ali a informação do regulamento de compras e, por isso, isso pode ser superado. Como esse convênio é um convênio de 2020, os anos anteriores foram considerados regulares, peço aqui também a mesma providência para Vossas Excelências. Muito obrigada. Ok. Conforme ficou claro na manifestação da ilustre advogada, o convênio com a Santa Casa de Santo Amaro, os apontados são pequenos e releváveis. Daí porque eu encaminho o voto favorável com as recomendações que faz a auditoria. Em discussão, votação, aprovado. Obrigado, doutora Gabriela. Gabriela, sim. Retornamos à pauta, item 1, Agência Reguladora Artesp, exercício 2020. Os órgãos da Casa falaram favoravelmente a uma série de pequenas recomendações e eu voto pela regularidade com as ressalvas apontadas pela auditoria. Em discussão, votação, aprovado. 2-4. IANSP e Ambiental Qualidade de Vida de Trabalho. Aqui trata-se de um pregão, de um contrato, execução contratual, houve regularidade na contratação, e a Casa fala pelo conhecimento da contratação. Todos eles concluíram favoravelmente, meu voto também é pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 5-9, FDE e Consórcio Gestor PRI JHS. Obras de serviços de engenharia, de projetos de arquitetura. Aqui, um serviço técnico de engenharia.
Nesse momento, ainda havia muitas dúvidas nos critérios do FDE que foram superados. Eu encaminhei a íntegra do voto a Vossas Excelências e eu vou votar pela regularidade da contratação e um conjunto grande de recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 10 a 12, Secretaria da Saúde e Prefeitura de Itu. Ações na área da saúde. Aqui trata-se de um convênio, né, para a execução de serviços de saúde. O convênio é complicado, porque mal detalhado, de forma que é difícil você constatar, verificar se os associados estão atendidos. Eu acolho a manifestação de MPC e de fiscalização e voto pela irregularidade do convênio e dos termos aqui examinados. Em discussão, votação, aprovado. 13, Secretaria da Gestão e Digital, Consórcio Data Espacial, é uma concorrência pública, a Casa falou pela regularidade e no sentido que também vai o meu voto. Também é feito um conjunto de recomendações. Em discussão, votação, aprovado. 14, Secretaria do Estado de Transporte Metropolitano e o IPT. Aqui é um contrato, a Casa toda falou pela regularidade, nada foi apontado, eu voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 15, Secretaria da Saúde e Santa Casa de Assis. É um contrato do terceiro setor, há algumas imperfeições, falhas, mas, no final, a Casa fala favoravelmente. Eu também voto pela regularidade com as recomendações feitas. Em discussão, votação, aprovada. 16 a 19, Secretaria da Saúde e Hospital Geral de Pirajussara. Aqui trata-se de contrato de termo aditivo, contrato e termo aditivo, um contrato de gestão. Ambulatório, especialidade e uma lista enorme de irregularidades, entre outras coisas, pela má feitura do próprio contrato. Eu vou acompanhar a Casa, que falou contrariamente, votando pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovada. 20 e 21, Secretaria da Saúde Santa Marcelina, Casa de Saúde Santa Marcelina. É um convênio, prestação de contas, há algumas imperfeições, mas são feitas um conjunto grande de recomendações. Eu acompanho a Casa e voto pela regularidade com as recomendações feitas. Em discussão, votação, aprovado. 22 já foi, não é? E agora é o 20... Não, agora não sou eu mais, é o conselheiro Dimas. Tem a palavra. Presidente Roque Cittadini, senhor conselheiro Marco Aurélio Bertaioli, senhor procurador de contas, senhor procurador da Fazenda do Estado, senhor diretor do STG, aquele que nos acompanha, senhores advogados. Contas anuais de 21 da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, ocorrências apontadas. PFR regimentalmente, o Ministério Público de Contas pela irregularidade do relatório. No mérito, observe que as atividades desempenhadas pela Fundação foram feitas em conformidade com objetivos para os quais foi criada. Já encaminho o voto a Vossas Excelências e voto pela regularidade do Balanço Geral de 2021 da FAPESP, com as recomendações e dando quitação aos responsáveis. Em discussão, votação, aprovada. 24, senhor presidente. Sim. Contas anuais de 2022 das PN do controle de endemias, incluindo 10 unidades gestoras que a integram. Na sessão de 29, do 10 a 24, apresentei voto pela irregularidade das contas de 22 da SUSEM e de 9
unidades gestoras em que houve movimentação orçamentária financeira, arquivando o processo da UGEC e não movimentação financeira. Naquele momento, o ilustre presidente Antônio Roque Cittadini pediu vista dos autos. Eu acompanho Vossa Excelência. Em discussão, votação, aprovado. 25, a defesa pede retirada de pauta. Então, em homenagem à defesa, retiro por uma sessão uma reclusão automática, evidentemente. Ok. 26, aditivo ao contrato entre a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e a Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas de Leitura. Não há qualquer apontamento pela fiscalização. Procuradoria da Fazenda do Estado, pela regularidade, Ministério da Cultura, regimentalmente, é o relatório. O termo aditivo foi firmado em conformidade com a legislação. Portanto, voto pela regularidade do termo aditivo. Em discussão, votação, aprovado. Termo aditivo ao contrato, Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social, Associação do Fundo de Incentivo a Pesquisas. A FIP, PFE, pela regularidade, Ministério da Cultura, regimentalmente, na instrução, a nossa fiscalização não registrou qualquer apontamento. Acompanha a situação processual, voto pela regularidade do termo aditivo. Em discussão, votação, aprovado. 28 e 29, em conjunto, prestações de contas, recursos repassados pela Secretaria da Saúde, a Casa de Saúde de Santa Marcelina. A ocorrência apontada pela fiscalização, Sediatec pela regularidade, PFE pela regularidade, Ministério da Conta e Eficiência, o relatório. Entendo que o descumprimento da meta na linha de atendimento das saídas hospitalares, em clínica cirúrgica, pode ser relevado, tendo em vista que a própria Secretaria de Saúde reconheceu o desempenho adequado da contratada no cenário da pandemia Covid-19. Acompanhando da Procuradoria da Fazenda do Estado, voto pela regularidade da prestação de contas, com as recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de recursos repassada para o Secretaria de Educação à Prefeitura Americana, PFE, pela regularidade, Ministério da Conta regimentalmente, o relatório. Ficou evidenciado que o objeto foi executado de acordo com os termos do convênio. E o parecer conclusivo, emitido pelo Poder Público, atesta o cumprimento das cláusulas. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. Conselheiro Bertaioli tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento também o nosso conselheiro Dimas Ramalho, cumprimento o doutor Celso, que está conosco nessa sessão, assim como o doutor João Carlos, da Procuradoria, doutor Germano, e a todos que acompanham esta sessão da primeira Câmara. No item 31, nós temos a análise do balanço do exercício de 2022 do Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo, o IPESP. Na instrução, a Diretoria de Fiscalização faz alguns apontamentos, a ATJ Economia aponta algumas irregularidades, a Procuradoria da Fazenda opina pela regularidade, mas faz algumas recomendações, e o Ministério Público de Contas também faz alguns apontamentos e opina pela irregularidade. No voto, senhor presidente, senhor conselheiro Dimas, as contas anuais de 2022 do Instituto de Pagamentos Especiais são autos que já constaram da pauta de julgamentos da 33ª sessão desta Câmara, realizada no último dia 5 de novembro, e foram delas retirados por 2 sessões a pedido da defesa. Na instrução, a Casa se manifestou e também há o apontamento de irregularidade, como eu disse, do Ministério Público. O IPESP foi extinto em 2022, o ano que nós estamos analisando. Então, o voto que eu encaminho a Vossas Excelências é propondo o julgamento regular com as ressalvas das contas de 2022, com a consequente quitação do responsável, sem embargo das considerações lançadas, deixando, contudo, de encaminhar essas recomendações à entidade face à sua extinção já no ano de 2023. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 32. Balanço geral da Fundação Universitária para o Vestibular, a FUVEST. A TJ Economia pela regularidade, Procuradoria não se manifestou, Ministério Público pela regularidade, com ressalvas, e esse é o voto. Regularidade com as ressalvas elencadas no voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 33. Balanço geral da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a Fundunesp, ano 2023. Procuradoria não se manifestou, Ministério Público pela regularidade, que eu acompanho com a regularidade do voto e com as ressalvas e recomendações elencadas no voto. Em discussão,
Votação aprovado. Item 34, termo aditivo, modificativo, coletivo, firmado pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Logística e Transportes e a concessionária do Rodoanel Oeste, reequilíbrio econômico-financeiro em razão da frustração da receita bruta causada pela não aplicação de reajustes nas tarifas. A instrução é unânime pela regularidade da matéria, que eu acompanho pela regularidade. Em discussão, votação aprovado. Item 35 e 36 em conjunto, senhor presidente, é o acompanhamento da execução com o termo de recebimento definitivo do contrato celebrado entre o Complexo Hospitalar de Juqueri, celebrado e vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, com o Ivan Roberto Barbieri Limitada, prestação de serviços médicos de ginecologia. A instrução é pela regularidade, termo de recebimento pela irregularidade. Procuradoria teve o conhecimento e o Ministério Público vista regimental. O voto é pelo conhecimento da execução e do termo de recebimento definitivo, com as recomendações elencadas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 37. Termo de recebimento definitivo do contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e a Easy Tecnologia, anteriormente Emitel Tecnologia Limitada. Contratação, instalação e configuração, suporte, manutenção e banco de horas da plataforma Cisco Easy. Na instrução, a fiscalização é pelo conhecimento, o Ministério Público vista regimental. O voto que trago para análise das Vossas Excelências é pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo. Em discussão, votação aprovada. Item 38, termo de rescisão do contrato, do convênio celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, e a Prefeitura de Águas de Santa Bárbara, com vistas à execução de obras e serviços de pavimentação na estrada vicinal municipal que liga Guacho Agropecuária à divisa com o município de Óleo. Fiscalização não tece qualquer crítica, Procuradoria pela regularidade, Ministério Público vista regimental. O voto é pelo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, votação aprovada. Item 39, senhor presidente, trata-se da prestação de contas exercício 2019 do contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Economia Criativa e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina. A fiscalização fez alguns apontamentos, mas nada que comprometesse a regularidade do acerto. A Procuradoria da Fazenda opinou pela regularidade. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade, posto que, seu entendimento, os contratos pactuados com prazo indeterminado impossibilitam a verificação da modicidade dos preços e acarreta grande risco de dano ao erário. O voto que apresento a Vossas Excelências é pela regularidade e com as recomendações que vão ao encontro do que o Ministério Público de Contas apontou, com a quitação aos responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, com os agradecimentos ao doutor João Carlos Pietro Paulo, passamos aos exames das matérias municipais. Relato item 40 a 47. Aqui é uma contratação tumultuadíssima da Prefeitura de Guarulhos para os serviços de recolhimento de lixo. A questão é toda complicada porque, no meio desse processo, acabaram se falando sobre as contratações temporárias que esperaram o julgamento, a decisão final. Ocorre que aqui há uma questão que foi a desclassificação de uma das empresas que participavam. Aí residia toda a discussão no processo. E essa questão da desclassificação foi judicializada. Houve uma disputa judicial e, ao final, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa à Prefeitura. E, portanto, embora passado 3 anos agora do contrato, embora todos os questionamentos que ocorreram foram superados,
ao meu ver, pela decisão judicial. Eu acompanho e voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 48 e 40 a 55 eu não retiro. Tem um que eu retirei, né? Não. Não. Tá. 48 a 55, senão eu relato, viu, conselheiro Bertaioli? Se eu retirei, esse computador aqui não aparece escrito retirado, a retirada é comunicado. Vamos lá, 48 a 55, Prefeitura de Mauá, prestação de serviço de combustível, abastecimento de combustível. É um contrato e os órgãos falaram pela regularidade. Eu encaminhei o relatório e eu voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 56 a 64, Mairiporã. Esse aqui que queriam fazer sustentação oral, retirar, um monte de coisa, mas nessa altura já não dá mais. É um pregão presencial e os termos aditivos que eu encaminhei a Vossas Excelências e eu vou acompanhar a casa, já que as irregularidades estão mantidas. Eu voto, portanto, pela irregularidade e de todos os atos aqui encaminhado, e também encaminhamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. 68, Embu das Artes, kits de material escolar. É um pregão, registro de preço para aquisição de kits escolares, várias irregularidades foram apontadas e a casa, ao final, falou contrariamente ao ocorrido no pregão. Eu vou acompanhar pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Itens 66 e 67, Miracatu, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São... Miracatu, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo. É isso? Trata-se de um chamamento à gestão, ausência de limites de despesas, ausência de previsão, várias irregularidades apontadas. Eu pulei alguma coisa? 65, mas depois o senhor termina. A matéria não está em condição de aprovação. Eu acompanho a casa e voto pela irregularidade da contratação e determinando o ressarcimento de R$30 mil aqui tratado. E cópias ao Ministério Público do Estado. O que é isso? O que o senhor pulou é o 65. É isso que eu estou relatando. Não. Não, o senhor está no 66. 66. Não, eu relatei. Opa, também não sou louco. Em discussão, votação, aprovado. Embu das Artes, foram duas seguidas de Embu das Artes ou não? Vejam aí. Os 65 e 64 são de Embu das Artes? Não, 64 é Mairiporã. 64 no conjunto com 56 a 64. Olha, vocês podem depois ouvir a gravação que eu relatei, mas eu não tenho problema de relatar de novo, porque é irregular, é a contratação de kit escolar de Embu das Artes de 65. Eu voto pela irregularidade, mas vocês vão ver que já foi pela irregularidade. Não tem o que salvar mais. Vamos lá agora. 68 agora. 68. Barueri. Contas anuais da Câmara. Problema, questão de pessoal, quadro elevado de pessoal, conselheiro Dimas. Acho que toda vez nós rejeitamos essa conta. Não, eu vou me aposentar e continuar rejeitando essas contas. Então, eu encaminhei o meu voto, que é pela irregularidade, e com toda uma série de questões apontadas, inclusive multas, que estão no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovada. Agora,
69 a 78, conselheiro Bertaioli. São José dos Campos, Badibacite, Turmalina, Araraquara, da qual está impedido o conselheiro Dimas, só Araraquara, Vinhedo, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Palmital, São Lourenço da Serra e Ooroeste de 23. São contas com pequenas falhas, algumas nem falha têm, e eu voto pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 79, Cajati, contas anuais. Aqui, a falha no planejamento, ineficiente aplicação de ensino, contabilização incorreta, o parecer é desfavorável. Eu encaminhei a Vossas Excelências e meu voto é também pelo parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 80, Aparecida do Oeste, contas anuais da Prefeitura, também com grande número de falhas e com a casa opinando desfavoravelmente. Esses processos que ficam por final, por as últimas sessões, são sempre problemáticos, viu, conselheiro Bertaioli? Os fáceis a gente resolve antes. Voto pela emissão do parecer desfavorável às contas de Aparecida do Oeste 2022. Em discussão, votação, aprovado. 81. Aqui é Mogi das Cruzes, que está impedido o conselheiro Bertaioli, não é, conselheiro? Aliás, hoje e quase sempre. Eu ia dizer para sempre, mas não é, não, quase sempre. Contas anuais, há um conjunto de recomendações em falhas, e o IGM de lá está insatisfatório, prejudicou. Olha, o próximo prefeito tem que trabalhar bastante para melhorar o IGM. E também há uma impropriedade grande na falha de pessoal. Eu encaminhei o parecer de acordo com a casa, que falou com recomendações, mas que pode ser aprovado. Em discussão, votação, aprovado. 82, São José do Rio Preto, 2022. Aqui também tem algumas falhas, pequenas falhas, na execução orçamentária. A casa falou pela emissão do parecer favorável e faz umas recomendações. Também é o caso, parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. O item 83, o retiro de pauta, e esse não volta mais esse ano. E 84, Mogi das Cruzes, é o Instituto de Previdência Municipal. Aqui trata-se de um recurso e as questões foram examinadas, eu conheço em preliminar, e no mérito eu vou acompanhar a casa e pelo não provimento. Porém, eu cancelo essa questão de mandar para o Ministério Público Estadual. Acho que foi impróprio isso daí. Em discussão, votação, aprovado. Impróprio não, foi zelo exagerado. O impedido do doutor Marco Aurélio, nesse aqui, é também impedido, conselheiro Bertaioli? O 85 e 86, Previdência do município de São Sebastião, tomada de contas do Fundo de Aposentadoria, é um recurso ordinário, a casa conhece, mas não dá provimento. Eu encaminhei todo o relatório, e, aliás, são muitas coisas, discussão de muitas falhas, eu conheço em preliminar, e conhecido, e no mérito as razões devem ser mantidas, não provimento. Em discussão, votação, aprovado. 87, Ribeirão Pires, prestação de contas da Prefeitura e recurso da Prefeitura para a Santa Casa. Aqui também um conjunto de falhas grandes e a casa fala pelo não provimento. Eu, em preliminar, conheço, e no mérito eu não reformo a decisão, mantenho o decidido, inclusive com ausência da comprovação da devolução citada.
Não provimento. Em discussão, votação, aprovado. 88, Prefeitura de Piedade e Gestão da Saúde. Aqui um contrato, é um recurso ordinário. A questão aqui é a assessoriedade, embora ele tenha discutido tudo novamente, não há muito o que fazer. Eu conheço em preliminar, conhecido, e quanto ao mérito eu não dou provimento. Em discussão, votação, aprovado. Conselheiro Dimas, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, Ministério Público do Estado de São Paulo. Bom, esse 90 eu vou retirar, presidente, porque chegaram documentos novos, então eu vou analisar. Retiro do gabinete. 89 e 90? Os dois. Ok. 90 e 92 também, presidente. Ok. Passo, então, a relatar 93 a 103 em conjunto. Ok. Já encaminhei o voto a Vossas Excelências. É um caso de concessão, e eu queria pedir atenção para algumas questões. Concorrência e contrato, aliás, é um contrato entre o município de Embu das Artes e a empresa Embu Ecológica Ambiental para concessão administrativa de serviços de limpeza, manejo no valor de R$ 728.541.549,20. Também temos aditivos e a companhia de negociação contratual. Há ocorrências inúmeras apontadas para fiscalização. SDG opina pela irregularidade. Ministério de Contas também pela irregularidade do relatório. Passa ao voto. Acolho de início a alegação de prescrição feita pela concessionária em sede de memoriais. De fato, conforme datas e eventos identificados no voto previamente encaminhado, ocorreu a prescrição intercorrente trienal em relação aos processos TC 02389989212, também TC 019811989227, TC 019812989226, TC 019839989225, considerando modificações internas do processo nessa casa entre os anos 2018 e 2022. No entanto, de acordo com a deliberação SEI 0018-205-2023-46, a prescrição incide somente sobre as competências sancionatórias e ressarcitórias dessa Corte, mas não impede o julgamento da matéria, que permite o prosseguimento da análise do mérito em relação a tais processos. Quanto ao mérito das questões debatidas nos autos, nos termos do voto que é Vossas Excelências, compromete a matéria a falta de planejamento para a assinatura do contrato desse valor, destinado à concessão administrativa de serviço essencial à coletividade, especialmente nos seguintes aspectos. 1. Levantamento dos custos de investimento a serem realizados e das obras a serem construídas. 2. A declaração do ordenador de despesas de que as obrigações contraídas pela mensalidade eram incompatíveis com as leis de direitos orçamentárias e estavam previstas na lei orçamentária anual, somente foi feita após a assinatura contratual, mas a lei a coloca como condição para a publicação do edital de licitação. 3. Ausência do plano de resíduos sólidos, apesar de ter uma lei municipal obrigando a isso. Quanto aos termos aditivos, além de estarem comprometidos pela seriedade, possuem irregularidades autônomas, especialmente diante da falta de justificativa para assinaturas. Ganham destaque o segundo a quinto termos aditivos, que representaram o reconhecimento da dívida da municipalidade no valor de quase 40 milhões de reais, sem as devidas justificativas. Quanto ao acompanhamento contratual, as diversas falhas sobre elementos centrais do ajuste, recuperação e encerramento do aterro sanitário, construção de central de tratamento, desapropriação de recursos ambientais, somadas à ausência de efetiva fiscalização dos serviços prestados, concorre para a irregularidade da matéria. Dentro do exposto, conforme voto completo que encaminhei a Vossas Excelências,
acompanhando SDG, Ministério de Contas, voto pela irregularidade da concorrência, do contrato, de termos aditivos, do acompanhamento da isenção contratual dos anos de 2016 a 2019. Em virtude das irregularidades verificadas e já considerada a existência de prescrição intercorrente sobre parte dos processos analisados, voto pela aplicação de multa individual de 1.000 FESPs ao senhor Francisco Nascimento de Brito, ex-prefeito de Mudas Artes, 250 FESPs ao senhor Claudinei Alves dos Santos, prefeito de Mudas Artes, e 250 FESPs ao senhor José Aparecido Silva, ex-presidente da Anlurb. É o voto. Em discussão. Contrato grande, hein? 720 milhões. É um belo contrato, com toda essa regularidade. Em discussão. Votação aprovada. Agora, presidente, concorrência e contrato, a Prefeitura de Vargem Grande Paulista, empresa vigente, construções. Há ocorrências apontadas. Ministério Público e Irregularidade. Observe no mérito que o edital não previu os parâmetros para apresentação de decisão do acervo técnico. Tampouco destacou o serviço ou parcela maior relevância do objeto licitado, que deveria constar na mencionada decisão contabilidade ação do 23 desse tribunal. A ausência de detalhamento da ocupação do BDI na proposta contratada. Por fim, a cláusula 21 do contrato estabelece para fim de medição e pagamento a sistemática de execução por preços unitários, o que é incompatível com o regime de empreitada do preço global previsto no instrumento convocatório. Voto pela irregularidade da concorrência do contrato. Em discussão, votação aprovada. Prefeitura de Pedro de Toledo, o acompanhamento de execução, artigo, item 104, 105, entre a Prefeitura de Pedro de Toledo e a empresa Luiz Antônio Silva Pedro de Toledo, para prestação de serviço e manutenção de veículos do município. Também recebimento definitivo. Não há ocorrências, Ministério Público regimentalmente, ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do contrato para os gestores fiscais, do ajuste, entendo que compromete a análise da fiscalização do tribunal, tendo em vista que a maioria dos serviços foram realizados em parte internas do veículo. Não dá para exigir que a fiscalização abra o veículo e verifique internamente. Enfim, tem que se valer dos documentos quando ocorrem os documentos. Anoto ainda que 2 veículos requisitaram elevados valores para manutenção, quando comparados ao valor do mercado, conforme extrai da tabela constante do voto de Vossa Excelência. Talvez seria muito mais importante ter comprado veículo novo do que ficar reformando. Voto pela irregularidade da execução da ata de preço, conhecimento do termo de recebimento definitivo. É o voto. Em discussão, votação aprovada. 106 e 107, temos aditivos contra a gestão entre a UMES, União dos Municípios do Médio de Sorocabana, e a Associação Beneficente de Desenvolvimento Social e Cultural, a BEDESC. Há ocorrências, Ministério Público regimentalmente, ao relatório, além de ser um aditivo estar completo de prioridade, em razão da matéria principal ter sido julgada irregular, a defesa não afastar as falhas quanto à ausência justificativas para os ajustes. Voto pela irregularidade dos termos aditivos. Em discussão, votação aprovada. Pregão presencial contrato, Prefeitura de Jandira, empresa SAGS Facility Serviços Empresariais. Há ocorrências, MP regimentalmente, no relatório. As exigências do instrumento convocatório, em especial no item 6.1.2c, foi restritiva, pois requisitou certidão em certificação em contrariedade à súmula 17 desse tribunal. Ainda não foi possível atestar a compatibilidade dos valores contratados com os preços praticados. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão presencial e do contrato. Em discussão, votação aprovada. 109, tema aditivo ao contrato Fundação Municipal de Educação Comunitária, empresa FAC Construções, Sinalização e Administração. Não há qualquer apontamento pela fiscalização, Ministério de Contas pela regularidade. No mérito, observe que o termo aditivo foi firmado em conformidade com a legislação. Voto pela regularidade do termo aditivo. Em discussão, votação aprovada. Agora, presidente, 110 a
117 em conjunto, presidente. Ok. Aqui, convênio firmado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais para a implantação do Centro de Bem-Estar Animal no valor de R$ 5.350.000. Também temos aditivos e contas prestadas a ocorrências, assessoria técnica, assessoria técnica pela regularidade do convênio número 1, tema aditivo da prestação de contas de 2017-18, e pela regularidade parcial da prestação de 2016. Ministério de Contas, pela regularidade do primeiro tema aditivo das prestações de 17, 19, 20 e 21, e pela regularidade parcial de 2016, e pela irregularidade de 2018. É o relatório. Passo ao voto. Observe que as razões justificaram o apontamento de fiscalização. Diante das manifestações das partes e do tema de doação dos bens adquiridos do município, entendo que a falha quanto à despesa com questão de material permanente e não previsão de ajuste pode ser relevada. Recomendo a conveniada que cumpra com rigor as normas de transparência que regem a administração pública. Voto, portanto, pela regularidade do convênio, tema aditivo e prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. Está duplamente impedido o conselheiro Bertaioli. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. 118 a 122, sustentação oral. A sustentação oral. Aqui está anotando o 119, mas são todos juntos, né? Doutor Enzo Camacho. O senhor nos ouve? O senhor nos ouve? Ouço, Excelência. Ok. Conselheiro Dimas tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre defensor. Prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Guarulhos, Associação Beneficente Jesus, José e Maria, 2021-22, no valor de R$ 30.015.669,35 e R$ 32.547.803,62. No convênio que tem por objetivo integrar o Hospital Materno Jesus, Maria e José, Jesus, José e Maria, na rede regionalizada e requisada. Também analisa temas aditivos. Alguns apontamentos, como não atingimento de metas, falhas nos registros de alguns profissionais, pontos. E também quanto ao tema aditivo 24/5/2020, 17/07/2021, ausência de orçamento detalhado evidenciando custos unitários. Ministério de Contas, pela irregularidade. Analisei, evidentemente, acho que merece até um voto pela regularidade, mas ouço com atenção o defensor. Ok, tem a palavra o doutor Enzo Camacho. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o eminente relator, doutor Dimas Ramalho, demais presentes, procuradores, colegas advogados. Excelências, a sustentação é rápida, por mais que trate de 5 processos, são questões muito pontuais, tanto nos aditivos quanto nas prestações de conta. Primeiro ponto a se mencionar aqui, e de suma importância para todos os 5 processos, é que a regularidade formal do convênio já foi julgado por esse Tribunal de Contas em junho de 22. Foi reconhecido ali, julgado a regularidade formal das cláusulas essenciais, enfim, todo o processo de contratação, assim como foi reconhecido naquela oportunidade que os custos praticados estavam compatíveis com o mercado e que os orçamentos estimativos também eram coerentes. Isso é relevante porque um dos pontos apontados aqui na instrução, de fato, é a incoerência, seria, enfim, um problema com os orçamentos utilizados para os termos aditivos de prorrogação. Esses apontamentos parecem um pouco incoerentes com o voto já proferido aqui nesse tribunal de que esses orçamentos eram devidos, eram adequados para a época. Então, a defesa já adianta o pedido pela regularidade e pelo afastamento desse apontamento. O processo 118 tem instrução pela regularidade, então, sem maiores comentários pela defesa. Número 119, um apontamento com relação à suposta falta de comprovação para um reequilíbrio concedido no ano de 2020.
Posteriormente ao parecer da fiscalização, a associação e o município juntaram aqui aos autos uma memória de cálculo para esse período, que demonstra ali, na verdade, que esse valor de 1.300.000 que foi adicionado no ano de 2020, tão somente, na verdade, não foi suficiente. A memória de cálculo comprova que, na verdade, teria que ter sido um reajuste até maior, mas que, na época, ficou por isso mesmo. Já no ano de 2022, o processo 120 é uma prorrogação por mais um ano daquele convênio, em que o valor voltou ao valor original. Então, aquele reequilíbrio foi mantido apenas um mês, ele foi deferido e pago logo no mês de dezembro de 2020, e no ano seguinte voltou-se ao valor original do convênio. Sobre as prestações de contas, tanto 2021 como 2022, o primeiro apontamento com relação a metas não alcançadas. A colega advogada que teve na tribuna antes de mim tratou também de um caso de metas não alcançadas e trouxe um apontamento muito relevante de que essas metas, em regra, não são de responsabilidade, o cumprimento delas não é de responsabilidade da conveniada, na medida que não é possível que a conveniada aumente os atendimentos. É necessário que ela seja procurada pelos cidadãos para que aquela meta seja atingida. É importante falar que, nesse caso também, o convênio prevê a diminuição do valor dos repasses quando não atingido algumas metas, e foi feito. Quando não atingido o patamar mínimo, foi aplicado essa questão da diminuição do repasse. Por fim, a gente tem que é aplicável também a questão das metas, a Lei número 13.992 de 2020, que no âmbito da pandemia suspendeu o cumprimento de metas nos contratos ligados ao SUS, nos contratos de saúde, por todo o momento pandêmico vivido naqueles anos. Por fim, a última questão com relação ao aumento do passivo da conveniada. Como eu mencionei, desde o começo do convênio, o convênio basicamente não foi reajustado. Então, a gente está falando de 2018 a 2022, um convênio executado pelos mesmos valores originais, e logo desajustados, por assim dizer. Então, a conveniada passou a executar o mesmo serviço com menos, né, valor presente, e isso justifica, então, no caso, o aumento no passivo. Excelências, é a sustentação. Muito obrigado. Conselheiro Dimas, tem a palavra. Senhor presidente, senhor conselheiro, no mérito, observe que o não atingimento de metas nas atividades está justificado pelo contexto pandêmico da época. As partes juntaram documentos que justificaram as falhas no êxito do ponto de alguns profissionais médicos. Quanto aos aditivos 2405/2020, 1707/2021, a ausência de orçamento detalhado evidenciando custos unitários prejudica a análise de compatibilidade estimativa de gastos com o preço praticado no mercado. O voto pela regularidade de prestação de conta, tema aditivo 0504/2020, pela regularidade do tema aditivo 2405/2020-17, de 7/21. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. Cumprimento, doutor Enzo, e continuo o conselheiro... 123 e 128, retorno ao gabinete. Ok. 129 a 138 em conjunto, presidente. Prestações de contas do recurso repassado para a Prefeitura de Mogi das Cruzes ao Centro de Estudo e Pesquisa João Amorim Sejan, no valor de R$ 1.898.858,89. R$ 6.961.943,60. R$ 6.170.510,55. E R$ 7.423.338,56. E R$ 6.643,16,11 de contrato de gestão para gerenciamento de unidade clínica ambulatorial. Temas eletivos também analisamos. A fiscalização registra ocorrências. SDG pela regularidade da ação de 2018 e 2019. MPC regimentalmente. O relatório passa ao voto. As justificativas esclarecidas do apontamento da equipe de fiscalização. Voto pela regularização de contas temas eletivos 10 e 14 e pelo conhecimento temas eletivos 11, 12 e 13. São os votos. Em discussão, votação aprovada. Agora é o
item 139, a pedido de sustentação oral. Sim. Doutora Cristiana Graziano. A senhora nos ouve? Ouço sim, Excelência. Ok. Conselheiro Dimas tem a palavra. Senhor Para o presidente, relatório. senhor conselheiro, senhor procurador de contas, e defensora. Prestação de contas e recursos repassados pela Prefeitura de Brotas, Hospital Santa Terezinha, no valor de R$ 151.316,62, em convênio para promoção do atendimento gratuito do Sistema Único de Saúde. Há ocorrências apontadas, entre as quais destaco jornada médica em duplicidade, gerando pagamentos de R$ 44.700 a mais, pagamentos indevidos de R$ 44.700. Também, senhora defensora, insuficiente discriminação de dados nas notas fiscais emitidas pela Clínica Ergoassistência Médica Limitada. Ministério de Contas e Eficiência Regimental. Eu voto. É o relatório. Com a palavra a doutora Cristiana Graciliano. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, doutora Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo relator, doutor Dimas Camargo, excelentíssimo conselheiro, doutor Marco Aurélio Bertaioli, ilustríssimo secretário diretor-geral, representante do Ministério Público e a todos que nos acompanham aqui nessa sessão. Considerando o que foi relatado por Vossa Excelência, né, o meu objetivo aqui é explanar alguns pontos de extrema relevância para a análise do caso concreto. O primeiro ponto, que entendemos ser de suma relevância, é em relação às datas dos relatórios expedidos. O período em análise da prestação de contas se refere a 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022. Ocorre que o relatório dessa prestação de contas, ele foi publicado em 14 de dezembro de 2023, ou seja, quase 2 anos após a análise dessa prestação de contas. Oportuno ainda a gente remeter ao primeiro relatório que foi expedido desse convênio, e é o segundo, que eles trazem a análise do 1º e 2º quadrimestres. Houve este apontamento também, né, em relação à nota fiscal, aos plantões duplicados, só que estes relatórios, eles também tiveram a publicação em 28 de janeiro de 2022, ou seja, faltando 3 dias para findar esse período hoje fiscalizado. O que ocorre, excelências? O Hospital Santa Terezinha e o município de Brotas, eles vêm mudando a forma de conduzir o convênio conforme vão sendo feitas as recomendações, as determinações dessa Igreja Corte. Tanto que hoje temos, né, o instrumento deste convênio com julgamento de irregularidade. O seu primeiro termo aditivo também. Tudo fruto de aprimoramento dos trabalhos, tanto da entidade quanto da gestão municipal. Com essas datas aqui, né, que foram consignadas, a administração municipal e o hospital, eles não tiveram oportunidade sequer de fazer essas correções, entendidas, né, como irregulares. Então, assim, foram ceifadas as oportunidades da administração e do hospital proceder com a correção, se fosse oportuno fazer a supressão desses plantões aí, tidos como irregulares. Então, esse é o primeiro ponto de relevância. O segundo ponto que eu quero tratar aqui se refere à importância do Hospital Santa Terezinha para o município de Brotas, né? O hospital é o único prestador de serviço médico de urgência e emergência no município.
Temos as cidades vizinhas, que são pequenas, do mesmo porte de Brotas, que não absorvem essas demandas. O município mais próximo que poderia absorver essa demanda, a gente vai falar de Jaú, que está a aproximadamente 55 quilômetros de distância de Brotas. Então, o hospital, desde 1932, que é a sua fundação, ele vem aprimorando seus atendimentos, adquirindo estrutura para atender toda a demanda do município. Tanto que nos memoriais foram colocados, né, os números do mês de janeiro de 2024 a outubro de 2024, a fim de elucidar qual é essa importância dos atendimentos. Então, peço bem aqui para fazer a leitura desses números. A média diária de atendimento é de 168 consultas. Exames laboratoriais, a média mensal é de 3.000 exames. E, durante esse período, exames de raio-x teve 13.757 e tomografias computadorizadas 2.279. Ou seja, é uma demanda muito relevante para que qualquer reprimenda venha a interromper as atividades do Hospital Santa Terezinha. Temos que, se vier alguma reprimenda que cesse essas atividades, o que vai aumentar no município? Os atendimentos via PROS, as demandas, né, com transportes de pacientes. E, além dos pacientes locais, né, os moradores do município de Brotas, a gente tem que Brotas é uma estância turística, com atividades de ecoturismo e atividades radicais na natureza. Então, assim, além dos munícipes, tem também a demanda dos turistas que lá se hospedam, que, né, devido à atividade ecoturística aí, acabam também, às vezes, tendo que fazer uso. Então, ali, o hospital, que atende 24 horas, 365 dias ininterruptos, ele é de extrema importância para o município. E o terceiro ponto, ainda sem adentrar o mérito propriamente dito, a gente está falando de um período da pandemia ainda. Eu sei, né, que é um tema aí que, né, pandemia já foi debatido muito, mas essa análise ainda a gente está falando do período. Tanto que janeiro de 2022 fez um ano da primeira profissional que foi vacinada com a vacina contra a Covid-19. Então, a gente tem uma massa da população que ainda não havia recebido a segunda dose da vacina. Então, a gente tem um número muito grande de pacientes ainda acometidos. E também foi um período em que nós começamos a ter as variantes. Nesse caso aqui, a Omicron. Então, assim, tivemos muitos picos de atendimentos médicos. E decorrente disso, agora entrando no mérito dos pontos pela dirigente de fiscalização, é que a gente começa a entrar no cenário, né, já apresentado, é que essas variações aí do primeiro ponto que a fiscalização coloca, ela se dá por essa curva de atendimentos e pela dificuldade do município em contratar profissionais, né? Já é uma realidade sabida por todos que os municípios distantes da capital, eles têm muita dificuldade de contratar profissionais médicos, seja por concurso público ou seja de contrato aí em relação a pessoas jurídicas, prestadores de serviços. O que aconteceu na pandemia? Se tornou mais escasso, mais difícil ainda a contratação de médicos. Tanto que foi aí, né, no Memoriais, colocado algumas situações, algumas matérias que relataram essa fase difícil dos profissionais da saúde, incluindo os médicos. Então, essas variações aí foram decorrentes dessa dificuldade. Então, houve
mais pagamento de horas extras, né? E menos contratações de prestadores de serviço por essa dificuldade. Então, pedimos venha, né, para que seja feita a leitura dessas matérias e considerados aí relevantes esses pontos aventados, para que seja relevado esse apontamento da fiscalização. Em relação às jornadas de trabalho de disponibilidade que foram apresentadas às necessidades, remetemos novamente à dificuldade de contratação de profissionais, mas ainda que não fosse a melhor forma de se fazer o atendimento desses plantões, não houve prejuízo algum, sequer ao erário ou sequer ao atendimento aos pacientes, né, como foi colocado pela fiscalização. Muito pelo contrário, né? O atendimento do paciente que chega ao hospital, ele é feito previamente pelo plantonista presencial. Ele é quem vai identificar a necessidade ou não de se chamar o profissional em disponibilidade. Então, a gente tem um duplo atendimento aí, né? Do clínico geral, plantonista presencial, e também da especialidade que é acionado para ele. O porquê dessa duplicidade? Porque muitas vezes o médico ortopedista ele estava em disponibilidade para a parte ortopédica, mas também estava em disponibilidade para a ocorrência de transferência de paciente, né? Então, é essa forma que se dá. Não que ele fizesse algo que não fosse realmente prestado o serviço, né? Por isso, a gente pede uma análise mais apurada dessa situação, porque não houve qualquer prejuízo ao erário. Todos os pagamentos efetuados, eles foram por serviços efetivamente prestados. E, inclusive, além dos PCs que foram ali citados, né, no Memoriais, tem também o TC que eu queria fazer menção, o TC 14.580.989.234, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Embora o objeto não seja o mesmo, mas se trata também de prestação de contas de convênio firmado. E a relatoria do conselheiro Dr. Renato Martins Costa, ele deixa bem claro que um ponto importante, né, que a consideração de ser desarrazoada determinar o ressarcimento de valores destinado à remuneração de serviços efetivamente prestados, por implicar potencial prejuízo à entidade e enriquecimento ilícito da administração municipal, cabendo a emissão de advertência à prefeitura e à entidade em relação à melhor gestão desses casos. Então, Excelência, a gente pede que seja considerado, né, o tratamento equânime em relação aos julgamentos citados, né, e este agora da sustentação oral. Em relação ao site da prefeitura, da entidade, né, a prefeitura notificou a entidade para regularizar e que foi feito, inclusive, fazendo constar o print e os links dessas correções na peça apresentada pela entidade, né? O Hospital Santa Terezinha, na oportunidade de sua defesa, apresentou todas essas correções. Já em relação a especificações das notas fiscais da Clínica Hermes, assim que ciente do relatório dos primeiro e segundo quadrimestres, que nem se tratava desse período aí que a gente está agora debatendo, a entidade já notificou a clínica, e a clínica, em fevereiro de 2022, já passou a fazer a devida correção das notas fiscais. Por isso, Excelência, considerando a proatividade da entidade,
essa busca de adaptação, de aprimoramento, de correção de tudo que a fiscalização e esse tribunal vem recomendando e determinando à prefeitura e à entidade, é o que nos faz aqui pedir um julgamento de regularidade dessa prestação de contas, e com esse olhar de que seria muito prejudicial à população de Brotas qualquer reprimenda que venha impedir que este convênio continue atendendo a população. Muito obrigada. Conselheiro. Eu tenho suas ponderações, eu vou retirar com reclusão automática. Ok, cumprimento a doutora Cristiana e continuamos, vamos em frente. Itens 140, 142 e 143 em conjunto. Ok. Itens 140, 142 e 143 são as contas das prefeituras de Avaí, Clementina e Itapira, respectivamente. Ocorrências apontadas nessas prefeituras. Serietec, chefia, opinar pela emissão de parecer desfavorável a Avaí e Clementina, pela emissão de parecer favorável a Itapira. Ministério de Contas, pela emissão de parecer desfavorável às contas da prefeitura de Avaí e Itapira, emissão de parecer favorável às contas de Clementina. O relatório. Passo ao voto. Os autos demonstram atendimento dos constitucionais e despesas dos limites fixados na lei fiscal em todas as contas dessas prefeituras. Ressalto ainda que os municípios da Bahia e Itapira apresentaram superávit orçamentário e financeiro, apontado pela nossa instrução. O déficit orçamentário de Clementina foi totalmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. Dessa forma, a Conselho Técnico vai precisando parecer favorável com recomendações, determinações, aprovação das contas de 2022, Prefeitura de Avaí, Clementina e Itapira. São os votos, presidente. Em discussão, votação aprovada. Passa o relatório conjunto de 141, 144, 145, com relatório e voto disponibilizado a vossas excelências. 141, 144 e 145, contas anuais do Brodowski, Diadema e Guarujá, respectivamente. A ocorrência apontada pela nossa fiscalização. A Serietec foi opinada pela emissão de pareceres favoráveis às contas de Brodowski e Diadema, e favorável a Guarujá. Ministério Público de Contas, pela emissão de pareceres favoráveis às contas mencionadas. É o relatório. Passo ao voto. Conforme encaminha Vossas Excelências, acompanha o Ministério Público de Contas, voto pela emissão desfavorável com recomendações e determinações às contas de 2022, Prefeitura de Brodowski, Diadema e Guarujá. São os votos. Em discussão, votação aprovada. Embargo de declaração oposta pela Prefeitura de Cruzeiro contra a quarta primeira Câmara, que julgou irregulares, dispensação e contrato, demanda tipo, com pedido de execução de ajuste, firmado pelo município de recorrente, a empresa Fera, consultora Geotec Fundações. Também conheceu o termo de recebimento. O embargante alega que a decisão contém contradição. É relatório. O termo dele conheço. Conhecido. Verifico, presidente, que o voto condutor da eleição embargada mencionou claro e detalhadamente os motivos determinantes para a reprovação da dispensação do contrato aditivo e da competência de execução contratual. Observa, entretanto, contradição entre a ementa e o corpo do voto. Desse modo, o embargo de declaração comporta acolhimento para confirmar a regularidade da matéria, tal como estampado no dispositivo do voto embargado. E, sanando a contradição, alterar os termos da ementa. Assim, voto pelo acolhimento dos embargos da declaração para que seja republicado o acordo de decisão, tão somente para a correção da ementa, para que conste conforme a redação indicada no corpo do voto, prevendo disponibilizado a Vossa Excelência. Eu voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 147 e 148. Aqui, senhor presidente, senhor conselheiro, recurso interposto pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, e pelo senhor Ayrton Camargo e Silva, ex-diretor-presidente, contra a sentença do regular do balanço geral da entidade, e parcialmente procedente da representação que apontava descumprimento da lei de acesso à informação por parte do ENDEC. SDG pelo não provimento. Ministério de Contas pelo conhecimento e não provimento. Relatório. Recurso tempo dele conheço. Conhecido. Não há qualquer fato novo que possa modificar o juízo apresentado. As razões recursais não afastaram as falhas que deram causa à reprovação da matéria, conforme consta do voto que caminha a Vossas Excelências. Acompanhado do SDG, Ministério de Contas, eu voto pelo não provimento dos recursos ordinários. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 149,
A pedido de sustentação oral, doutor Igor Santos Pimentel. O senhor nos ouve, doutor Igor? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. O conselheiro Dimas para o relatório. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério de Contas, ilustre defensor. Recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência Municipário do Ribeirão Preto, contra a sentença que julgou regular com ressalvas do balanço geral do exercício de 2021 da entidade. Expediu recomendações relacionadas à inobservância ao princípio da transparência, em especial pela falta de fidedignidade dos dados informados a esse tribunal, pelo indevido acúmulo de período de férias não gozada pelos servidores, também quanto à descapitalização caracterizada pela utilização das reservas para pagamento de benefícios, a incorporação do fluxo de recebimento do imposto de renda retido na fonte para equalização dos déficits de totalidade da legislação que rege a matéria. Houve ausência no regulamento municipal de vedação expressa à incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculado ao exercício de função de confiança ou de cargo de comissão à remuneração do cargo efetivo. Secretaria de Diretoria-Geral pelo provimento parcial para afastar as determinações relacionadas à destinação dada por meio de lei às receitas provenientes do imposto de renda retido na fonte. Ministério Público de Contas pelo conhecimento no provimento. É o relatório. Ouço com atenção a defesa, presidente. Ok, tem a palavra o doutor Igor. Nos agradeço, excelência. Excelentíssimo senhor doutor conselheiro presidente, Antônio Roque Cittadini, em nome de quem cumprimento a todos os demais doutores conselheiros, em especial o excelentíssimo relator, doutor Dimas Ramalho, cumprimento também o excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, que se faz presente na sessão, saúdo também a Secretaria de Diretoria-Geral, representada pelo doutor Germano, e, por fim, saúdo aos colegas advogados e procuradores presentes na sessão. Como bem dito no relatório do excelentíssimo conselheiro Dimas, foram feitas algumas ressalvas, embora tenham sido julgadas irregulares as contas do exercício de 2021 do Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, mas a resignação recursal é exclusivamente com relação a um desses apontamentos, que seria a vinculação das receitas de imposto de renda retido na fonte para o RPPS, né, e que buscasse a forma de financiamento do déficit atuarial compatível com as normas constitucionais. Inclusive, a respeito desta determinação do excelentíssimo auditor sentenciante, foram opostos embargos de declaração por parte do IPM, aos quais foi dado provimento. E em desdobramento desta determinação, foi especificamente aclarada a forma como deveria ser feito isso, de 3 formas. Segundo o auditor sentenciante, a origem deveria diligenciar junto aos poderes executivo e legislativo para que a norma seja revogada, que a origem deve deixar de reconhecer o valor do imposto de renda retido na fonte como ativo garantidor, e, em terceiro, que a origem deve diligenciar junto ao Poder Executivo, a fim de que todos os desdobramentos de reconhecimento de arrecadação do imposto de renda retido na fonte, como originária do ente, sejam apropriados, por exemplo, à repercussão dos mínimos em educação e saúde, devendo este ser correto e adequadamente considerados. Com devido respeito ao excelentíssimo auditor sentenciante, nós entendemos que esse apontamento está equivocado, justamente porque ele se baseia numa premissa equivocada com relação à constitucionalidade ou não da destinação do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Isso porque, embora o auditor tenha invocado a súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 6 do TCE-SP, o afastamento incidental da aplicação de lei em decorrência de uma inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de Contas, ela está condicionada à existência de decisão do Supremo Tribunal Federal pacificada já sobre a inconstitucionalidade em comento. E, nesse sentido, inclusive, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 25.888 do Distrito Federal, no qual o ministro Gilmar Mendes consta expressamente que vislumbra-se uma renovada aplicabilidade da súmula 347 do STF, que confere aos tribunais de contas a possibilidade de afastar a aplicação de normas manifestamente inconstitucionais
quando já houver entendimento pacificado do STF acerca da inconstitucionalidade chapada, notória ou evidente, da solução normativa eventualmente em exame. Dessa forma, não é o caso, porque não há jurisprudência consolidada no STF nesse sentido. Então, na verdade, o Instituto de Previdência não pode simplesmente deixar de cumprir a lei por uma presunção, com devido respeito ao doutor auditor, mas uma presunção de inconstitucionalidade, com a qual, obviamente, nós não concordamos, e que, eventualmente, pode vir a ser declarada, se assim o for, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no controle concentrado de constitucionalidade. E agora eu digo aos senhores conselheiros o porquê que o Instituto de Previdência considera que esta lei, que é a Lei Complementar Municipal número 3.099, de 2021, nós consideramos que ela é constitucional, Excelência, pelo seguinte motivo. Essa lei alterou o artigo 15 da Lei Complementar 2.988 e diz exatamente assim, o artigo 15. Fica a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto autorizada a delegar ao IPM a arrecadação e contabilização direta a partir de 1º de novembro de 2021 da totalidade da retenção do imposto de renda incidente sobre os benefícios dos aposentados e pensionistas do IPM, que vier a ser recolhido até 31 de dezembro de 2057. Como se percebe, esse dispositivo ele trata da delegação da capacidade tributária, estabelecendo que o Instituto de Previdência teria ali o dever de cobrar e arrecadar o imposto de renda retido na fonte, o que inclusive está em conformidade, como disposto no Código Tributário Nacional, em específico no artigo 7º, que permite a delegação da atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Inclusive, a Constituição Federal, ela veda, no artigo 167, inciso 4, a vinculação de impostos. Só que esta vedação não proíbe que os entes federados vinculem as receitas decorrentes de sua participação em tributos de outros entes. Inclusive, o próprio inciso 4 do artigo 167 ressalva a hipótese de repartição dos impostos previstos no artigo 158 da Constituição, que é justamente o caso do imposto de renda. E, inclusive, há entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, no recurso extraordinário 626.532, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que inexiste ofensa ao inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado o produto da participação do município no ICMS para liquidação de débito. A vinculação vedada pelo texto constitucional está ligada a tributos próprios, ou seja, o município não poderia, por exemplo, vincular a um ISS, o Imposto sobre Serviço, que é do município. Então, ele não poderia vincular ou delegar essa arrecadação. Agora, no caso do imposto de renda retido na fonte, que é um tributo federal repartido com o município, não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade por conta disso. E com relação ao reconhecimento do imposto de renda retido na fonte como ativo garantidor do Fundo Previdenciário, também entendemos que não há óbice nenhum, sobretudo porque o Ministério da Previdência, ao analisar essa legislação que lhe foi encaminhada, inclusive constam pareceres tanto do Ministério da Economia quanto do Ministério da Previdência, que estão acostados aos autos, e eles se manifestaram de forma favorável à destinação do imposto de renda retido na fonte para a cobertura do déficit atuarial. Ou seja, se o próprio órgão fiscalizador dessa legislação, no caso o Ministério da Previdência atualmente, se manifestou favorável, por que não poderia ser considerada como ativo garantidor? Inclusive, a título exemplificativo e analogia, se as parcelas vincendas dos parcelamentos de contribuições devidas pelo município pode ser considerado como ativo garantidor, por que o imposto de renda retido na fonte, já regulamentado por lei municipal, também não poderia ser? E ainda com relação a um ponto bastante sensível das recomendações, é que houve o efetivo cumprimento dos gastos com saúde e educação no município. Ou seja, essa destinação do imposto de renda para o IPM não afetou os repasses constitucionais da saúde e educação, porque a contabilidade desses valores arrecadados pelo IPM, está sendo considerada na base de cálculo dos repasses. Inclusive, há prova material nesse sentido, e também consta dos autos uma declaração do próprio chefe da divisão de contabilidade da Secretaria da Fazenda, de que estão sendo contabilizados devidamente
assim como o próprio secretário-diretor-geral, em seu brilhante parecer, qual fazemos coro, ele considerou que consta especificamente ainda no parecer da SDG, consigne entender que o recorrente demonstrou satisfatoriamente o efetivo cômputo do montante de impostos retido dos valores pagos aos aposentados e pensionistas no cálculo dos mínimos constitucionais a serem aplicados pelo município, em especial em saúde e educação, o que torna dispensável também a terceira e última determinação. Então, excelências, como já dito, como brilhantemente considerou a Secretaria Diretoria-Geral, na SDG, é o caso de afastamento desta recomendação, dessa determinação, perdão, porque, de fato, está sendo contabilizado de forma correta, não há nenhum tipo de prejuízo ao município específico para a saúde e educação, não há inconstitucionalidade na norma, não é possível fazer esse juízo de inconstitucionalidade, e na verdade, excelências, deve ser louvada a atuação da diretoria do IPM na busca de alternativas para diminuir o impacto que a Previdência gera no orçamento do município. E, obviamente, que essa destinação do imposto de renda retido na fonte é uma medida muito importante para o município, alivia, obviamente, o orçamento do município, dá uma sobrevida, com certeza, ao regime próprio de Previdência, tanto no plano financeiro quanto no plano previdenciário, porque, obviamente, quanto mais com a corda no pescoço estiver o município, mais perigosa é a situação de uma eventual insolvência até com relação aos aposentados e pensionistas. Então, por todos esses motivos, excelências, nós pedimos o provimento do recurso ordinário, única e exclusivamente para afastar a determinação relacionada à destinação dada, por meio de lei, às receitas provenientes do imposto de renda retido na fonte. Agradeço aos senhores pela atenção. Era a sustentação, excelência. Ok. Com a palavra o conselheiro Dimas. Presidente, eu vou retirar a reclusão automática. Ok. Cumprimento, ilustre advogado, doutor Igor. Continua Vossa Excelência com a palavra. 150, recurso ordinário interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e Seguro das Águas, contra a sentença de julgo regular. Melhor, isso daí já foi. Não é isso? Ou não? Não. 150 agora. Recurso ordinário interposto pelo Consórcio Municipal de Saúde e Seguro das Águas, contra a sentença de julgo regular com ressalva, balanço geral de 2022. Determinando o responsável que instância de pagamento adicional de salubridade até que solicite perícia com o objetivo de caracterizar, classificar e determinar a atividade insalubre ao funcionário do setor administrativo. STG pelo não provimento. Ministério de Contas pelo conhecimento e não provimento. Relatório. Recurso dele conheço. Conhecido. As ações recursais não afastaram a sala que deram causa da indenização constante da edição do primeiro grau. Acompanhado de escrito do Ministério de Contas, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Agora, recurso interposto pelo senhor Miguel Lopes Cardoso, Júnior, prefeito municipal de Tatuí, contra a sentença de julgo regular do pregão eletrônico, casas de preço, e o contrato que tem por objeto a questão do material didático para a educação do município. SDG, após análise, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Ministério de Contas pelo conhecimento do não provimento. Relatório. O conhecimento dele conheço. Conhecido. As razões recursais não inovaram em nada, não afastaram as impropriedades que deram causa à reprovação da matéria, repisam argumentos. Assim, acompanhado de Secretaria de Diretoria-Geral, Ministério de Contas, meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário e mantém inalterada a decisão recorrida. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, o conselheiro Marco Aurélio Bertaioli. Obrigado, senhor presidente. O item 152 trata-se da análise da chamada pública que elaborou o contrato de gestão firmado entre a Prefeitura Municipal de Jundiaí e o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva à Saúde Pública, GAMP, para gerenciamento, operacionalização e a execução dos serviços de saúde direcionadas à UPA 24 horas do município. A fiscalização não registrou apontamentos e concluiu pela regularidade, assim como o Ministério Público de Contas. A SDG faz alguns apontamentos. O voto é pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. 153 e 154, convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ourinhos e a Associação da Santa Casa de Misericórdia
da mesma cidade, manutenção do programa de parceria na assistência à saúde e também o primeiro termo aditivo, que tem a finalidade de acrescentar ao convênio a execução de atendimentos ambulatoriais conforme plano de trabalho. A fiscalização opina pela regularidade, mas faz algumas recomendações, tanto no convênio quanto no primeiro termo aditivo. Ministério Público vista regimental. O voto é pela regularidade do convênio e aditamento, com recomendações que estão elencadas no voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 155 e 156, acompanhamento da execução do contrato provisório e também do termo definitivo celebrado entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho e GRSP, Saneamento e Serviços Administrativos, para a execução de obras de saneamento e esgotamento de efluentes para a bacia do córrego Cachoeira. A unidade regional é pela regularidade, o Ministério Público vista regimental. O voto é pelo conhecimento da execução e dos termos de recebimento provisório e o definitivo. Em discussão, votação aprovada. Item 157, pregão presencial, realizado pela Prefeitura Municipal de Cotia, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos, com a Ultirente, comercial locação de máquinas e equipamentos. A 8ª diretoria conclui pela regularidade, mas faz algumas recomendações. Ministério Público de Contas obteve vista regimental. O voto aponta a regularidade do pregão presencial e do respectivo contrato, mas traz algumas recomendações que estão elencadas no voto, previamente encaminhado a Vossas Excelências. Em discussão, votação aprovada. Itens 158 a 160, concorrência, contrato, primeiro e segundo termo aditivo, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Suzano e Casamax Comercial e Serviços Limitada. O objeto é a execução de obras de infraestrutura viária no bairro Jardim Revista. A 2ª Diretoria de Fiscalização faz alguns apontamentos e conclui pela irregularidade. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta-se pela regularidade da matéria e o meu voto propõe o acompanhamento. Regularidade da concorrência, do contrato, dos respectivos primeiro e segundo termos aditivos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Suzano e Casamax Comercial e Serviços Limitada. Em discussão, votação aprovada. Itens 161 e 162, termos de apostilamentos números 2 e 3 entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e o Instituto Ação Cidadã. Tenho também os termos de apostilamentos 2 e 3. Primeira Diretoria de Fiscalização, irregularidade do apostilamento número 2 e irregularidade do apostilamento número 3. Ministério Público, regularidade de ambos. E assim é o voto que proponho a Vossas Excelências, acompanhando o Ministério Público de Contas pelo conhecimento do segundo termo e irregularidade do terceiro termo, com as recomendações elencadas no voto. Em discussão, votação aprovada. Item 163, concorrência pública e contrato, realizado pela Prefeitura Municipal de Jandira e Tecnoporte Serviços Gerais Limitada. Contratação da empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de segurança das escolas municipais de educação básica do município de Jandira, em atendimento à Secretaria de Segurança Pública, pelo prazo de 12 meses. A 7ª Diretoria de Fiscalização pela regularidade com recomendações. Ministério Público vista regimental. O voto que encaminho para análise de Vossas Excelências é pela regularidade da concorrência e do contrato, com as recomendações elencadas no voto. Em discussão, votação aprovada. Item 164, a análise das contas da mesa da Câmara de Borá, com os itens índices constitucionais atendidos. O voto tem a opinião do Ministério Público pela irregularidade dos demonstrativos e apresenta o voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Borá, relativas ao exercício de 2023, conferindo a reflexa quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações que estão elencadas à origem. Em discussão, votação aprovada. Item 165, contas da mesa da Câmara de São Miguel Arcanjo, exercício 2023.
com os índices todos atendidos pela execução orçamentária, Ministério Público de Contas opinando pela regularidade, assim é o voto, regularidade da matéria, com quitação plena ao responsável, sem prejuízo das recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Item 163 traz para exame as contas... 166. Não, é 166. Traz para a exame as contas da mesa da Câmara de Ipauçu, com os índices todos regulares, com as contas pretéritas também todas com regularidade votada e apreciada por esta Corte de Contas, Ministério Público de Contas pela regularidade, assim é o voto, regularidade, com quitação ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. Item 167 traz as contas da Câmara de Lins, com os índices em ordem, com o Ministério Público apontando pela regularidade, assim é o voto. Regularidade, com quitação ao responsável, sem prejuízo às recomendações. Em discussão, votação aprovada. O item 168 traz as contas da da Câmara de Castilho, com os índices constitucionais atendidos. A instrução do Ministério Público é pela irregularidade, em função dos apontamentos que estão elencados no voto, e assim é o voto que apresenta Vossas Excelências, pela regularidade, mantendo as ressalvas e as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, votação aprovada. O item 169 é uma solicitação de retirada de pauta da defesa, mas eu mantenho em pauta, pois trata-se das contas da Câmara de Hortolândia, com os índices constitucionais em ordem, com as contas antecedentes todas julgadas regulares. O voto tem a opinião do Ministério Público pela irregularidade dos balanços, conforme as razões apresentadas. O voto que troca a Vossas Excelências é pela regularidade, com quitação ao responsável, adotando as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, votação aprovada. O 170, pedido de sustentação oral e pedido para retirada de pauta. Vai ser mantido, não é, conselheiro? Sim. Então vamos ver atender a sustentação oral? A sustentação oral do Dr. Matheus Vitor Calheiros, substituindo o Dr. Zé Benedito Chiqueto. O senhor nos ouve? Escuto sim, excelentíssimos. Pois não. Conselheiro tem a palavra para o relatório. O item 170, que é a sustentação oral pelo nobre advogado que nos acompanha, que já está aqui na sala virtual, trata-se de recurso ordinário manejado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Assis, contra a decisão do auditor Sami Wurman, que julgou irregulares as contas de 2021, inclusive aplicando multa ao responsável, senhor Carlos Sérgio Dias Paião, no valor de 200 UFESPs. Os fundamentos são o recolhimento defeituoso pelo ente federativo dos aportes do regime próprio da Previdência Social, um retorno desfavorável das aplicações financeiras, recrudescimento do déficit atuarial, composição inadequada do Comitê de Investimentos, impossibilidade de revalidação administrativa de certificado de regularidade previdenciária e a evidenciação imperfeita do passivo judicial do regime próprio da Previdência. Na instrução, o Ministério Público de Contas é pelo desprovimento do recurso, por entender que as razões recursais não lograram afastar o conjunto de desacertos verificados. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência merece, por atender todos os pressupostos processuais, o conhecimento da matéria. Assim eu conheço, senhor presidente. Pois não, é conhecido, portanto. E, portanto, agora no mérito, ouço atentamente a Sim. defesa. Doutor Matheus tem a palavra. Obrigado, excelentíssimos. Cumprimento, senhor relator, demais participantes aqui desta grande tribunal, presentes colegas advogados. Excelentíssimos, eu vou ser bastante breve, pontual nas minhas alegações. E sobre a questão do recolhimento defeituoso do ente, o Assisprev, ele acaba atualizando pelo IPCA, os aportes dos déficits, e isso foi inserido, inclusive, no balanço de 2022. De fato, em 2021, ainda não estava refletido no balanço, porque o 2022 ele foi analisado e feito posteriormente ao fim do exercício, então a gente conseguiu validar isso.
No ano de 2024, agora, atualmente, o ente federativo ele realizou o pagamento parcial dessa dívida que existe, de fato, com a Cisprev, pagou 5 parcelas de quase R$500 mil, o valor total de R$5.020.000. Então, assim, o Cisprev está sendo diligente com essa parte do recolhimento do defeituoso que foi alegado dentro da fiscalização. Então, a gente está trabalhando para poder regularizar esse ponto de vista e, mensalmente, a gestão do seu Carlos Dias Paião envia um ofício para a Prefeitura e para a Câmara, informando o valor a ser atualizado pelo IBGE e dizendo quanto o pagamento deve ser feito. Isso tem sido feito de forma rotineira pela parte da gestão do Cisprev. Sobre a questão do déficit atuarial, anualmente o Cisprev envia para a Câmara o cálculo atuarial feito e ao Poder Executivo. O Poder Executivo, inclusive, ele já fez projeto de adequação, 3 projetos de lei já foram enviados para a Câmara, mas esse projeto ele não foi votado para alterar as alíquotas. Então, a Cisprev vem todo ano sendo reiterado isso com a Câmara, vem tentando trabalhar isso internamente, mas isso não está andando dentro da Câmara Municipal. Então, esse é o contexto que a gente tem hoje. O Cisprev, inclusive, diligenciou, mandou ofícios para o Executivo, criou uma comissão para poder entender, para poder explicar um pouco a importância desse adequamento da alíquota, né? E até hoje a gente não tem essa retaguarda da Câmara dos Vereadores. Sobre a questão do Comitê de Investimentos, hoje o comitê ele é voltado por 4 entidades, 4 membros, né? Então, um deles não tem certificação, os outros 3 têm certificações. De fato, a gente passou por um período, é muito difícil você ter um comitê formado por pessoas certificadas, principalmente quando você não tem jeton instituído, né? Então, na realidade, é algo não só da Cisprev, mas diversas FPS pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil, mas isso é algo que a gente vem trabalhando e vem melhorando. Sobre a questão dos resultados negativos dos investimentos, né, nenhum deles reflete ao do exercício 2021. Pelo contrário, em 2021, inclusive, a própria fiscalização ela apontou que foi feita boa organização dos aportes realizados, dos resgates realizados, dos acompanhamentos dos investimentos que foram feitos de forma cabalmente de acordo em conformidade com a legislação. Esse resultado negativo ele vem em decorrência de uma herança de alguns fundos ilíquidos, né? Inclusive, foi comentado na fiscalização um processo que existia dentro aqui do Tribunal de Contas, que existiu, e foi julgado já favoravelmente à gestão da Cisprev, entendendo que não houve negligência por parte da gestão. E foi comentado esse processo dentro da fiscalização, formando uma forma de trazer argumentos que haveria uma certa negligência por parte do investimento, mas, pelo contrário, inclusive foi verificado isso pela este Tribunal de Contas, que houve a regularidade nessa parte e houve alguns indícios de procedimentos, mas isso não poderia ocasionar o ressarcimento ao erário. Então, 2021 e 2022, 2023, 2024 foram anos que o Cisprev trouxe uma melhoria significativa à gestão dele. Então, a gente não pode correlacionar o resultado negativo da Cisprev a investimentos realizados em 2017, 2018, 2015, né, que trazem, de fato, reflexos, porque esses investimentos não conseguem ser resgatados, são fundos fechados, né, a gente não pode resgatar. É ilegal isso. E sobre a questão do CRP, de forma judicial, de fato, hoje não é possível conseguir ele de forma administrativa. A gente tinha um problema dentro do CRP, que era a participação de um fundo, que era um fundo fechado, e que excedia o limite regulamentar. Esse fundo a gente não podia resgatar o dinheiro, então ele ficava lá. Só que, felizmente, o Cisprev conseguiu entrar com ação contra o administrador do fundo, contra o gestor e custodiante do fundo, foi vitorioso nessa ação, já conseguiu receber R$4 milhões e agora está pendente de receber mais R$3 milhões nessa ação judicial. E esse fundo hoje está zerado na carteira do Cisprev. Então, assim, o Cisprev vem tentando ser regularizado, ele vem trabalhando com diligência, com muito trabalho dentro da sua gestão de investimentos para poder trazer resultado econômico para o Cisprev e poder realmente cumprir essa função de conseguir contribuir com os servidores municipais. Gostaria de encerrar minha sustentação pedindo que, caso vossas excelentíssimos não entendam que houve a regularidade, que não deva ser provido o recurso ordinário de forma íntegra, que pelo menos consiga cobrir essa oportunidade na multa apertada contra o senhor Carlos Dias Paião de 200 dos FESPs. Encerro minha sustentação, agradeço a participação de todos, estou aqui à disposição. Ok, cumprimento o advogado. Conselheiro Bertaioli tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o advogado de defesa pela explanação na sustentação oral e retiro com reinclusão automática na próxima sessão para que possamos analisar todos os argumentos apresentados pela defesa. Ok. Cumprimento o doutor Matheus e vamos em frente.
Item 171 e 172 em conjunto, senhor presidente. Também há pedido de sustentação oral. Mas há também o pedido da defesa de retirada de pauta, que eu gostaria de atender. Então, eu consulto a doutora Michele, que está aqui inscrita para fazer a sustentação oral, se a defesa prefere a retirada de pauta para que sejam apresentados memoriais durante esta semana, ou se prefere a sustentação oral neste momento. Boa tarde, sim. Doutora Michele. Boa tarde. Sim, o que prefere? Retirar e juntar os argumentos ou fazer a sustentação oral? O que prefere? A retirada de pauta. Ok. Conselheiro. Perfeito. Essa é uma situação comum, né? A defesa acaba pedindo tanto a inscrição para a sustentação oral quanto para a retirada. Portanto, atendendo aqui a solicitação da defesa, retiro de pauta com reinclusão automática na próxima sessão. Ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra, cumprimentando a doutora Michele. Item 173 e 174, em conjunto, recursos ordinários interpostos pela senhora Érica Soler Santos de Oliveira, prefeita de Potim, e por LBAK Pereira de Souza Transporte. Objetivo, sentença que julgou irregular o pregão presencial, a decorrente ata de registro de preços e a correspondente execução contratual envolvendo o município de Potim e a empresa recorrente. O objeto do contrato era a aquisição futura e parcelada de veículos para a educação. Algumas falhas foram apresentadas e apontadas pela fiscalização. Ministério Público de Contas, vista regimental. Entendo que nós podemos encaminhar esses apontamentos da fiscalização para o campo das recomendações e conheço inicialmente do recurso, senhor presidente. Conhecido. E no voto, proponho um provimento parcial aos recursos ordinários, a fim de que, mantida quanto mais a sentença apresentada, seja, primeiro, conhecida a execução contratual, sejam afastadas das razões de decidir as questões acerca da ordem dos itens do termo de referência e na proposta comercial, bem assim a premissa que foi indicada de sobrepreço, que seja excluída a determinação da devolução aos cofres públicos da importância de R$ 59.100 e reduzida a multa aplicada à senhora prefeita Érica Soler de 200 UFESPs para 160 UFESPs. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, votação aprovada. E, por fim, o item 175, que foi alvo de uma sustentação oral proferida em 5 de novembro, trata-se de recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência Social do município de Terra Roxa, representado pelo seu diretor-presidente, senhor Jean Abes de Campos, contra a sentença que julgou irregular as contas de 2022 da entidade e condenou o dirigente ao recolhimento em favor da autarquia do valor de R$ 28.089,83, devidamente corrigido. Os fundamentos que deram origem à reprovação da matéria estão aqui: a realização de pagamentos indevidos ao diretor-presidente, que perfizeram um montante de R$ 25.248, além da desfiguração de resultado efetivo da execução orçamentária, e também pagamento de despesas sem o prévio empenho. O Ministério Público propõe o conhecimento do recurso ordinário, mas no mérito pelo seu desprovimento. Em preliminar, senhor presidente, conheço do recurso. Conhecido. Já no mérito, compreendo que a argumentação não é apta a alterar o deslinde da matéria, razão pela qual, em companhia do Ministério Público de Contas, proponho o desprovimento do pleito. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a pauta, consulto o doutor Celso Matucci sobre eventual interesse em alguns dos itens da pauta de hoje. Senhor presidente, não há interesse. Muito obrigado. Ok, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.